Ok, bem-vindos a mais um dos 365 vídeos aqui com o Teacher André Rosa. Hoje estamos no quarto vídeo, né? Muito feliz porque está andando tudo muito bem, muito rápido e prático. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu acho muito legal, que são as crenças limitantes, tá? Então, só para você entender de onde eu tirei a ideia de falar sobre as crenças limitantes, eu estou morando aqui nos Estados Unidos, estou morando aqui em Miami, Fort Lauderdale, então eu passo de um lugar para outro. E hoje eu estou até aqui gravando aqui no Sweetbox, que é um café aqui em Fort Lauderdale, muito gostoso, um cafezinho ótimo também. E um amigo meu veio para mim e falou assim: André, é incrível, você fala bem inglês, mas a maioria dos brasileiros que vêm para cá, eles não falam inglês. E isso é muito chato, porque eu acho que se eles estão no meu país, eles deveriam falar inglês perfeitamente. Daí eu falei assim: você já visitou o Brasil? Ele falou: já. E aí, você fala alguma palavra em português? Você fala português fluentemente? Ele, não. Eu falei, então, isso é uma crença limitante. Você está querendo acreditar numa coisa que para você é o certo só para você. Por os outros, tem que ser totalmente de uma forma diferente, tá? Então, isso é uma crença limitante algumas vezes. Então, eu vou dar aqui alguns outros exemplos de crenças limitantes. E antes de ir para a explicação certinho, eu vou falar assim: o que são crenças limitantes? Crenças limitantes é tudo aquilo que você acredita e ela pode ser criada tanto interna quanto externamente. Como assim? São ideias, eu vou dar um exemplo aqui. Os mais comuns que todo mundo fala são ou crenças financeiras, ou crenças religiosas, ou mesmo crenças amorosas, né? E eu vou utilizar isso para as crenças, para você poder falar inglês. Então, para você entender melhor, vou falar um exemplo de crença, uma crença limitante financeira. Essa daí aconteceu comigo, essa daí eu sei muito bem, porque a minha crença é uma externa. Todo mundo fala aquela frase: dinheiro não traz felicidade, ou todo rico é hipócrita, ou coisa do gênero. E o que acontecia comigo? A hora que eu começava a trabalhar e fazer um pouco de dinheiro, ganhar um pouco mais de dinheiro, adivinha o que acontecia? Eu ia e inconscientemente eu me podava de fazer mais dinheiro. Então, isso foi uma crença limitante durante muitos anos da minha vida. Até que, de repente, eu falei assim: não, chega. Eu fui para um curso e nesse curso eu aprendi sobre as crenças limitantes. Descobri que isso era uma coisa que vivia na minha mente inconscientemente e acabava me atrapalhando na minha vida financeira. Tá? Agora vou dar um exemplo na amorosa. Na amorosa todo mundo fala assim: nossa, eu nunca vou achar o amor da minha vida. Esse nunca é uma coisa muito forte. E esse daí é um interno, porque você acredita nisso. Não é o externo que vem falando isso, é o seu interno. Eu não sou bonito o suficiente para conquistar alguém ou coisa do gênero. Então você tem que ter sim, tirar essas crenças que são totalmente conflitantes na sua vida, tá? E isso é uma coisa muito legal, assim, porque do momento que você descobre não só essa crença conflitante que atrapalha na sua vida, você pode conhecer muitas outras, tá? Daí você fala assim: tá, André, mas e para aprender inglês? Quais são algumas das crenças limitantes que dão problema na hora de aprender inglês? Bom, eu vou dar aqui um exemplo de algumas delas. Eu até escrevi para ficar mais fácil para não me perder. Então eu vou começar primeiramente com as internas, tá? Vamos ver se vocês conhecem, se já ouviram algumas delas, ou até mesmo se vocês falam algumas delas. As internas. A primeira: nunca vou ser fluente na língua inglesa. Tá. Para que você precisa ser fluente? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Nunca já é uma palavra muito negativa. E ser fluente. O que é ser fluente? Primeiramente você tem que definir para você o que é ser fluente, né? Então, muitas vezes a pessoa quer ser fluente, ela quer falar perfeitamente inglês, saber conversar totalmente sem nenhum problema e saber todo o vocabulário. Nem em português nós sabemos. Então, será que nós somos fluentes mesmo, ou será que nós sabemos falar muito bem a língua, né? Então, essa é uma das coisas que você tem que pensar. Então, onde que eu quero chegar? Ao invés de pensar assim: eu quero ser fluente, tenta modificar isso, tenta arranjar alguma coisa mais plausível. Então, por exemplo, eu quero
alcançar o nível intermediário de inglês primeiramente. Por que primeiramente? Porque daí você pode ir para uma segunda fase, que daí seria o Upper Intermediate, depois você termina o Upper Intermediate, eu quero conseguir um certificado internacional, e daí você vai galgando espaços na ter sua fluência. Tá? Então, essa frase assim, eu nunca vou ser fluente, ela pode ser destruída e transformada em pequenos passos para você alcançar a sua fluência, tá ok? Outra coisa, outra interna. Como vou aprender a falar inglês se eu não entendo? Bem, vamos começar pela frase que, se você não entende, é para isso mesmo que você vai estudar inglês, né? Não tem jeito. Eu consigo falar espanhol, antes eu não entendia, mas eu fui fazer um curso de espanhol. Inglês, eu comecei a xeretar, qual é a palavra que fala isso, qual é a palavra que é mesa, qual é a palavra que é cadeira, e daí fui criando meus vocabulários, e daí fui literalmente me jogando e falando inglês o tempo todo, tá? Então, esse negócio de eu não entendo te atrapalha. Olha a negativa aqui de novo, eu não entendo. Tudo bem, é para isso mesmo que você vai estudar inglês, tá? Daí você fala assim, mas o professor ele só fala inglês o tempo todo em sala de aula. Isso mesmo, então você vai repetir, ele vai pegar, ele vai te explicar uma palavra, ele vai te explicar outra palavra, vai te corrigir a pronúncia, ou você está usando algum método online, então você pega a palavra, vai lá, se você não entende, vai no dicionário, procura, então se esforça. Então você começa a entender e daí você começa a aplicar isso na sua vida, tá? Outra frase que é muito comum, inglês é muito difícil. Bom, eu só posso te dar uma dica aqui, ele não é difícil. Qualquer coisa que você vai começar a aprender é difícil porque você não conhece. Se você for estudar engenharia, é difícil. Se você for estudar matemática aplicada às ciências da computação, é difícil. Só que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que começar a estudar. Então, inglês é difícil. Então, essas são algumas internas, tá? Agora, eu vou colocar uma externa. Uma externa é: por que os gringos não falam a minha língua? O meu amigo, lá do começo aqui do vídeo, eu falei, ele perguntou pra mim assim, André, por que os brasileiros não falam português? Eu simplesmente falei pra ele, por que você não aprende português pra poder falar com eles? Se você gosta tanto de brasileiros, né? E a mesma coisa, inglês pra você vai ser importante pra várias coisas. Você vai poder viajar, conhecer novas pessoas, talvez namorar outras pessoas, fazer o quê? Conseguir um emprego melhor só porque você tem inglês. De vez em quando você nem vai usar o inglês, mas só de você poder falar inglês, você vai ter essas novas vantagens, né? Outra externa aqui que é muito legal. Aprender inglês leva muito tempo, tá? Quem nunca ouviu essa frase? Então você tem aqui, aprender inglês leva muito tempo. Em relação a quê? Qual é o seu esforço? Eu vou dar um exemplo muito bom aqui do que acontece com o brasileiro. Eu sou professor de inglês há quantos anos? Há 20 anos. E daí você chega para um aluno e fala assim, ele fala assim, André, eu preciso aprender inglês em 5 meses. Eu falo, legal, então vamos lá. Eu consigo fazer você aprender inglês em 5 meses. Ele assim, como assim, André? Eu vou tirar você do nível básico ao intermediário em 5, 6 meses. Só que para isso, eu preciso que você tenha aulas 3 horas por dia, 5 vezes por semana comigo. Mas André, é impossível, é muito tempo, eu tenho que gastar muito tempo com você. Eu falei, ué. E daí você fala assim, mas André, e quando a pessoa vai estudar fora, ela não aprende mais rápido? Lógico que aprende. Ela vem fazer um curso de intercâmbio fora do país e adivinha o que ela vai e faz? Ela entra num curso que é 5 horas por dia, 5 vezes por semana, e ela ainda tem que fazer exercício de casa. Então, quer dizer, do momento que ela está fora do país, ela se disponibiliza a estudar inglês. Mas enquanto ela está dentro do país, ela não, eu quero fazer só 2 vezes por semana, 1h30. Então, demora muito? Depende do que você acha. Então, isso daí é uma outra crença limitante. Ela limita o seu estudo. Se você falar assim, André, acabei de pensar numa que é muito interessante também.
Meus alunos chegam para mim e falam assim, André, eu quero fazer aulas 2 vezes por semana de 1h30. Eu falo, legal, então vamos lá, só que eu preciso, daí eu falo para eles, só que eu preciso que vocês façam mais 2 horas de homework, que é a parte de internalização das coisas. Dele, então, eu só queria sentar na sua frente e aprender inglês. O que é? Você quer puxar a informação? Então não funciona muito bem desse jeito. Então você tem que se esforçar também, tá? E uma última externa aqui. Eu não falo nem português direito. Ué. Né? Que uma coisa tem a ver com a outra, você vai aprender inglês, então você vai aprender um vocabulário novo, uma gramática nova, muitas vezes você não precisa nem saber a gramática em português para poder aprender melhor isso que você está procurando, tá? Então essas são algumas das crenças limitantes que existem. Se vocês lembrarem outras crenças limitantes aí, escrevam aí, deixem eu saber aí, porque daí eu posso colocar lá na minha página também, escrever essas informações extras aí para você, tá ok? Bom, então seria isso. E André, daí você me pergunta, que como eu faço para mudar essas crenças limitantes? Bom, primeiramente, você precisa saber quais são, então descubra elas quais são. Falando nisso, se vocês colocarem as suas aqui embaixo, muitas vezes isso pode ajudar as pessoas a descobrirem quais são as crenças limitantes delas mesmas. Porque de vez em quando elas nem sabem que existem essas crenças limitantes dentro delas mesmas. Então, escrevam aqui embaixo, vão ajudar outras pessoas também. Mas voltando à história, como eu faço para me livrar dessas crenças limitantes? Bom, primeiramente, descobriu quais são? Ótimo. Daí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que quebrar o medo. Então você vai ter que primeiro começar a fazer. Então eu vou dar um exemplo aqui. André, inglês é muito difícil. Tá, então pega um vocabulário, pega 10 palavras, começa a memorizar e começa a jogar e você vai ver que isso vai ficar muito mais fácil, tá? Vou dar mais um exemplo aqui. André, nunca vou ser fluente em inglês. Então, primeiramente, quebra isso e fala assim, eu tenho que alcançar o nível pré-intermediário. Eu tenho que terminar o nível pré-intermediário para depois passar para o nível intermediário. A hora que você alcançar isso, você vai ver como é. Então, você está vendo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou quebrando isso em vários pedaços para que você possa alcançar o seu objetivo, tá? Então, bem, espero que vocês estejam contentes com esse vídeo de hoje. Eu gostei muito essa ideia das crenças limitantes que eu aprendi há muito tempo atrás, que me ajudou a mudar muito das minhas coisas. Eu acho que ela vai poder ajudar você a mudar muito na hora de você aprender inglês, tá? Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham... Desculpa. Espero que tenham curtido mais esse vídeo, tá? Lá na minha página, lá no teachingandrerosa.com.br, eu vou escrever essas frases aqui também, vou deixar lá para vocês bem explicadinho. E deixem um like aí se curtiram, compartilhem esse vídeo, eu agradeço bastante, porque isso é o que vai ajudar eu a completar os 365 dias de vídeos com vocês, tá ok? Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido bastante. And I'll see you tomorrow. Não percam, amanhã tem mais um, ok? Tchau, tchau. Um abraço.